E como esses sintomas, como tudo isso vai, né, se mostrando na nossa vida, né? Quais são os sintomas de que eu estou engolindo muito sapo? Quais são os sintomas de que eu não estou comunicando a minha verdade? Quais são os sintomas de que o meu chakra laríngeo está se bloqueando, está sendo bloqueado? Quais são esses sintomas, né? Então a gente tem, né? O primeiro sintoma, obviamente, é a dificuldade de se comunicar. Eu era uma pessoa, antes de trabalhar com a caixa, né? Antes de desenvolver, de trabalhar no meu desenvolvimento de consciência, eu era uma pessoa que eu tinha dificuldade de me comunicar. Sabe aquela pessoa que diz assim, que ensaia na cabeça tudo aquilo que vai falar e chega na hora e sai tudo ao contrário? Que você quer falar que você quer ir para a direita, mas por alguma razão, quando você fala, a pessoa entende que você quer ir para a esquerda. Eu era essa pessoa. Eu tinha essa dificuldade de me comunicar. Na verdade, eu tinha todos os meus chakras bloqueados, né? Depois que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a trazer para minha consciência, né? Que eu comecei a trabalhar com a caixa e trazer para minha consciência esses fatores e essas condições, eu pude me reconhecer e ver que de fato os meus chakras estavam bloqueados, estavam bloqueando a minha vida. Então, o primeiro sintoma desse chakra bloqueado, o primeiro sintoma de que isso está acontecendo com você é a dificuldade de se comunicar. E essa dificuldade de se comunicar, ela vai crescendo cada vez mais. Com isso, você vai perdendo, né, a sua confiança. Poxa, se tudo aquilo que eu comunico, se tudo aquilo que eu tento falar, a pessoa, eu falo de um jeito, a pessoa entende do outro, né? Isso vai abalando a minha confiança. Parece que eu tô falando sempre errado. Parece que eu, né? E com isso, a gente vai começando a desenvolver uma certa timidez. Cada vez mais essa timidez vai crescendo. Você já percebeu pessoas que quando precisam falar para um público, né? A pessoa ela vai se encolhendo na cadeira. Você vê a pessoa, antes dela começar a falar, ela tá sentada normal, assim, né? Muitas vezes até olhando a coluna e tal. E de repente ela começa a falar e aos poucos ela vai fazendo assim. E ela vai sumindo, e a voz vai indo para dentro, e ela vai se encolhendo. Quando você vê a pessoa tá assim, ó. E a voz dela já não sai mais. Mas por que que é isso? É essa timidez, essa vai minando essa confiança dela, né? Cada vez mais e vai gerando essa timidez excessiva, até o ponto de que você já não fala mais nada. Outro sintoma desse chakra bloqueado, dor de garganta. Você tem dor de garganta e você não entende por que você tem dor de garganta? Eu sou uma pessoa que quando eu tinha esse chakra bloqueado, eu vivia com dor de garganta. E era muito curioso, porque eu sou uma pessoa, né, que quando eu era pequeno, eu tive problema, né, eu tinha problema de amidalite e naquela época a solução era a remoção das amígdalas. Então, em teoria, eu não deveria ter dor de garganta, né? E eu, quando eu tava com esse chakra bloqueado, uma coisa que eu tinha muito recorrente era a dor de garganta, né? E tudo isso vai somando, e tudo isso vai criando um cenário. E o que vai acontecendo, né? Imagina que os chakras são bolas, né? São bolas de energia que eles estão girando, né? Eles estão, né? É uma bola que está girando, né? E ele se comunica com o outro que está girando também. Só que a partir do momento que um começa a travar, ele começa a travar o outro, que o outro já vai começar a tentar doar mais energia para ele e começa essa luta, e começa um travar o outro. E aí o que acontece quando você está com esse chakra bloqueado há muito tempo, né? Você tem esses sintomas, depois você começa a ter bloqueios criativos, porque a gente já está afetando aí o chakra sacro também, que é esse chakra aqui, o chakra da criatividade, né? O chakra cardíaco, você vai afetando todos os chakras em cadeia, né? E por fim, eu acho que o sintoma mais grave de todos, que talvez você se identifique com isso, até me conta se você se identifica, né? Pode colocar aqui nos comentários, esse é um bate-papo que a gente está fazendo, mas aquele sentimento de sufocamento, aquela sensação de sufocamento emocional, físico, você já sentiu isso? Que você
Você não sabe, não é uma crise de ansiedade propriamente dita, porque uma crise de ansiedade muitas vezes pode te dar falta de ar, dificuldade de respirar, mas não é uma dificuldade de respirar. Você se sente sufocado, como se você estivesse quase num ambiente claustrofóbico. É isso. É você bloqueando, você permitindo cada vez mais que o seu chakra seja bloqueado, né? Então todos esses sintomas, né, eles aparecem e eles são uma forma do seu corpo dizer: "Ei, você precisa olhar para isso. Você precisa olhar para isso". É seu corpo dizendo para você: "Olha para isso aqui". É um grito do seu corpo dizendo: "Se liberte disso. Você tá se sujeitando a algo que não deveria". E aí você tem que se perguntar nesse momento: eu estou me comunicando com a verdade? Eu estou dizendo qual é a minha verdade? Ou eu estou só sentindo e aceitando tudo aquilo que vem de fora e que os outros me dizem que eu tenho que ser ou fazer? Eu estou sendo autêntico? Eu estou sendo autêntica? Se a sua resposta for não, que você não consegue agir com autenticidade, que você não consegue expressar sua verdade, você está deixando que outras pessoas tomem conta e controlem a sua vida. E a pergunta é: até quando? Porque agora você já sabe, a pergunta é: até quando você vai permitir isso? Até quando você vai deixar que outros tomem conta da sua vida? Até quando você vai deixar que outros digam como você deve viver a sua vida? Até quando? Até quando você vai permitir que outra pessoa que talvez. E aqui vamos falar, né, abertamente, a gente já está falando abertamente, mas até quando você vai permitir que outra pessoa, que muitas vezes pouco se importa com você, diga como você tem que viver a sua vida? E você vai engolir isso e vai assentir e dizer que sim, porque você quer evitar um confronto. Quem aqui que está me acompanhando sente que tem essa trava na vida? Comenta aqui para mim, gente. A gente está batendo um papo. Fiquem à vontade. Comentem. Perguntem se vocês têm dúvidas. Discordem se vocês não concordam. É importante. Para o nosso crescimento, a gente está fazendo uma troca aqui. Então, quem aqui sente essa trava? E como seria a vida de vocês se vocês pudessem quebrar essas barreiras? De realmente dizer e poder comunicar com amor, com carinho, não é de uma maneira violenta, mas poder comunicar como vocês são ou quem vocês são. É libertador, gente, quando a gente pode viver de acordo com a nossa verdade, de acordo com aquilo que realmente somos. Quando nós não precisamos mais vestir um sapato que não é nosso. Então é muito importante que você tenha, né, isso, né? É muito importante que você entenda que conforme você vai permitindo esse chakra ficar, né, bloqueado, conforme você vai permitindo que outros adentrem o seu espaço e digam como você tem que viver, você vai perdendo algo muito importante, que é a sua autenticidade. E isso é muito difícil, né? Quando a gente perde essa autenticidade, quando a gente perde a nossa essência, é muito difícil a gente viver. Por que é tão difícil a gente viver quando a gente perde a nossa essência? Porque a gente perde a essência de uma parte nossa, né? Eu estou negligenciando uma parte minha. Não é que eu exatamente perdi ou eu deixei de lado, na verdade, né? Eu estou negligenciando uma parte minha, só que tem tantas outras partes minhas que estão exigindo que eu volte para minha autenticidade, que eu volte a ser quem eu sou, que eu volte a me expressar como eu devo me expressar. Então eu vou ter essa dor de garganta, eu vou ter medo, eu vou ter tristeza, eu vou ter tanta coisa passando na minha vida, entende que é aí que começam a aparecer esses bloqueios. Eu vou começar a vibrar mais baixo porque eu vou ter tristeza, eu vou ter medo, ou eu vou ter arrogância, ou eu vou ter ganância, ou eu vou deixar o meu ego falar.
porque eu não sou autêntico, porque eu não sou autêntica, né?